capítulo 6, irmãos, versos do 1 ao 4, diz o seguinte: a palavra de Deus. Mateus 6, versos de 1 ao 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto. Está aqui Jesus, num dos seus sermões mais famosos, o Sermão do Monte. Jesus trata aqui seriamente sobre o pecado da vanglória. Bruno, primeiro, o que é o pecado da vanglória, que é um dos 7 pecados capitais? O pecado da vanglória é um desejo excessivo pelo reconhecimento dos outros. O pecado da vanglória, ele anseia, almeja o louvor dos homens. Aquele que é acometido pelo pecado da vanglória, ele quer estar sempre no centro das atenções. Ele quer que as palmas, o show, os louvores sejam dirigidos a ele. Ainda que ele seja alguém digno ou não, merecedor ou não, daquelas palmas, daqueles louvores, de toda aquela honra e dignidade. É isso que faz o pecado de Deus. Então, a glória é quando você tem a exibição de uma excelência de São Tomás de Aquino. Que graciosamente nos deu aquela excelência, a gente direciona ela de São Tomás de Aquino para nós. A gente pega a glória e o louvor que deveria dar para Deus e desvia eles para ir para a gente. Isso é o que significa vanglória. Vanglória é quando a gente pega os louvores que Deus merecia e traz para que nós possamos ser o portador daqueles louvores. É por isso que o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele começa aqui, o texto que a gente leu, dizendo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. De fazer as coisas simplesmente porque os outros estão vendo é uma tentação avassaladora do coração humano, principalmente na época do Instagram, irmãos. Principalmente na época do Instagram. Porque quantas vezes a gente faz as coisas para que os outros vejam? A gente nem tem prazer em fazer aquilo que a gente está fazendo, mas o louvor que aquilo vai dar é um louvor que preenche o coração da gente. Por isso que diz o Senhor Jesus aqui: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Necessitado por honra, glória e louvor do seu próprio nome. E o que Cristo quer dizer aqui é que a gente não deveria fazer. A gente deveria fazer as coisas boas, as nossas obras de justiça, como Jesus fala aqui, pelas pessoas em si, não para o louvor e o engrandecimento do nosso próprio nome. E Jesus continua dizendo: portanto, quando der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu os garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Percebe aqui agora o perigo, irmãos? A gente dá esmola para que os outros vejam quão bom nós somos, para que os outros vejam que maravilhoso é Bruno. Olha como ele ajuda as pessoas, olha como ele ajuda os outros. E isso pode, o pecado da vanglória, diz, é frágil,
que é um dos chamados pais do deserto, que refletiu profundamente sobre os 7 pecados capitais, o pecado da vanglória é um negócio muito difícil de arrancar ele do coração. Porque às vezes a gente não tem o louvor dos outros, mas a gente faz o louvor na nossa própria cabeça. Quantas vezes a gente já se imaginou realmente sendo elogiado, aplaudido, sendo as pessoas realmente parabenizando a gente? Quantas vezes a gente já se imaginou nessas situações? Mas quantas vezes realmente a gente foi elogiado, aplaudido, etc. E aí, diz Evrágio, a gente foi e cometeu o pecado da vanglória. Ou então, quantas vezes a gente não tem aquele mérito, mas a gente finge ter aquela virtude para que os outros elogiem a gente. A gente não é bom daquele jeito, mas a gente finge ser bom daquele jeito para que os outros possam louvar a gente. A gente não é aquele tipo de pessoa, mas a gente finge ser a aparência daquele tipo de pessoa para que os outros possam louvar e engrandecer o nosso nome. Por isso que quanto mais a gente caminha, irmãos, na espiritualidade, na busca de tentar ser santos, diz Evrágio, quanto mais a gente caminha isso, mais propenso a gente está a cometer o pecado da vanglória. Porque de fato, à medida que a gente vai se tornando uma pessoa boa, humilde, de coração, etc., por outro lado, mais fragilizado a gente vai estar em que a gente receba o louvor dos outros e a gente pegue o louvor dos outros, em vez de desviar ele para Deus, desvie para nós mesmos. Nas redes sociais isso acontece de forma significativa. Os filósofos e psicólogos têm até um nome para isso. Eles chamam de Grandstein, o virtuosismo moral. O que é Grandstein, o virtuosismo moral, ou exibicionismo moral? É quando a gente se exibe moralmente para que os outros vejam quão bom nós somos. Isso se manifesta de várias formas, irmãos. Eu lembro uma vez, por exemplo, quando a Catedral de Notre Dame, lá na França, né, ela pegou fogo, e aí ela caiu, e aí apareceu um monte de gente no Facebook dizendo assim: bando de hipócritas, com pena dessa catedral, tanta criança passando fome lá na África, e vocês aí preocupados com a catedral. Por que a pessoa faz um comentário desses? Porque ela quer mostrar que a sensibilidade moral dela é maior do que a sua. Ah, você aí preocupado com a catedral? Eu não, eu me preocupo com as crianças passando fome. Você se preocupa com a catedral aí. Ela sempre quer mostrar como ela é moralmente superior a você. Ela sempre quer mostrar isso. Os psicólogos e filósofos chamam isso de exibicionismo moral. Ela usa da moralidade, usa de um discurso correto para se exibir moralmente para as pessoas. Igual os fariseus da época de Jesus faziam. Os fariseus da época de Jesus, eles usavam das suas atividades religiosas, o jejum, a oração e a ajuda aos necessitados para se exibir para os outros. Nós também usamos da moralidade nas redes sociais para se exibir para as outras pessoas. Preocupado com a guerra na Ucrânia, porque assim, não se preocupa com as guerras dos países assim. Porque queremos mostrar que a nossa sensibilidade é mais apurada, é melhor, é mais avançada, mais desenvolvida. Você ainda está preocupado com isso aí, com o povo da Europa. Eu já estou mais à frente de você. A gente quer se exibir moralmente, irmãos. A gente quer ter um louvor moral para que as pessoas vejam de fato. Olha como o Bruno é uma pessoa boa. Olha como ele se preocupa. Não se preocupa, mas se preocupa com mais. É isso que o pecado da vanglória nos fala. Por isso que Jesus aqui, ele usa uma figura de linguagem muito curiosa. Ele diz: quando você der esmola, não
não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Você pensa que a pessoa está falando, está fazendo, porque realmente parte de um coração que quer de fato ajudar os outros? Infelizmente não é assim. A pessoa está fazendo porque, e ela anuncia isso com trombeta, porque ela, como os hipócritas nas sinagogas e na rua, ela quer ser honrada pelos outros. É por isso que numa conversa, num diálogo, ela sempre tenta se colocar a vida dela, colocar ela e ela ser o centro das atenções. Que isso, irmãos? Vanglória. Não sabe passar um minuto sem não falar de si mesmo. Não falar daquilo que ela é, daquilo que ela faz, daquilo que ela não consegue. Todas as histórias têm que girar em torno de si. Todas as histórias têm que girar em torno de quão boa ela é. Esse é o pecado da vanglória. É por isso que Jesus disse, não anuncie. Porque os hipócritas, quem era o hipócrita, irmãos? Os irmãos devem já ter ouvido 1 milhão de vezes, né? O hipócrita é um ator de teatro. E aí ele usava uma máscara. Mas verdadeiramente ele não era aquele. E é claro que no teatro, no cinema, na ficção, eles estão representando. A gente sabe que eles estão representando. O problema de Jesus é quando a gente está representando na nossa espiritualidade. A gente faz da nossa espiritualidade um espetáculo, um teatro. A gente não é aquele tipo de pessoa, mas nós somos atores, irmãos, que se exibem para que os outros vejam que tipo de pessoa nós somos. Como nós somos certos tipos de pessoas boas. Quem faz isso de Jesus são os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto de Jesus que eles já receberam sua plena recompensa. Como assim eles já receberam sua plena recompensa? Porque o que ele queria fazer não era ser visto, e ele não foi visto. Essa era a recompensa que ele vai ganhar. Ele queria ser visto e não foi visto. Ele queria botar uma máscara para fingir ser uma pessoa que ele não é, e as pessoas caíram. Acharam que ele realmente era aquela pessoa que ele não é. As pessoas caíram. Então ele recebeu a recompensa. Ele recebeu a recompensa. Mas aí Jesus vai trabalhar para a gente uma disciplina espiritual. Jesus diz assim, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto. E o seu Pai que você vê em secreto recompensará. Porque a gente pode fingir para a igreja, irmãos, pode fingir para o trabalho, pode fingir para a escola. Mas é muito óbvio, irmãos, que se tem uma pessoa que a gente não pode fingir é para Deus. Tem um neo-ateu, um dos chamados neo-ateus, que foram pensadores muito antirreligiosos que escreveram uns livros no começo do século XXI. Aí tem um deles que se chama Christopher Hitchens. E Christopher Hitchens, uma vez, ele disse assim, olha, ser cristão, ele era um ateu, né? Ser cristão deve ser uma tortura, porque tem um ser que está olhando você o tempo todo, 24 horas, você não consegue esconder nada dele, você não consegue ocultar nada dele, você não consegue fazer nada que ele não veja, que ele não perceba. E aí faltou alguém dizer para Christopher Hitchens, ou seja, você não consegue não ser você. Porque é assim a vida na sinceridade diante de Deus, irmãos. Diante de Deus não dá para fugir. Porque Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Diante de Deus não dá para não ser quem a gente de fato não é.
A gente engana os outros e a gente se engana. Mas a gente não consegue enganar a Deus. É por isso que João Calvino vai dizer que não tem como a gente verdadeiramente se conhecer. Santo Agostinho também diz isso. Não tem como a gente se conhecer verdadeiramente se a gente não conhecer a Deus. Porque diante de Deus as máscaras caem, irmãos. Não tem fingimento. Não dá para ter fingimento diante de Deus. Não dá. Não dá diante de Deus para fingir ser uma pessoa que eu não sou. Não dá. Não dá. Porque Deus é aquele que, diz a palavra de Deus, Ele me sonda e me conhece, sabe quando me assento, me levanto, de longe penetra o meu pensamento. Não dá para fingir diante de Deus. E Bruno, como é que a gente se livra do pecado da vanglória? Porque a vanglória é uma tentação. E quanto mais a gente está avançando na vida espiritual, tentando se libertar dos fardos do pecado, mais o pecado da vanglória se mostra como chamativo. Como a gente se livra disso? E os cristãos que ao longo da história pensaram nisso e pensaram no texto bíblico, eles propuseram algumas virtudes para a gente se livrar. E uma primeira virtude que eles propuseram é uma que provavelmente você nunca ouviu falar, a virtude da magnanimidade. Ser magnânimo. E o que é uma pessoa magnânima? É aquela que de fato exibe a glória, porque as excelências precisam ser verdadeiramente exibidas, precisam ser verdadeiramente mostradas. Mas a pessoa que é magnânima, ela consegue pegar a excelência e apontar para a fonte da excelência. Ela consegue mostrar uma coisa excelente e consegue fazer com que as pessoas dêem glórias a Deus, não ela própria. Ela consegue fazer isso. Ela consegue pegar aquele dom, aquela habilidade, aquele talento que Deus deu para ela e conseguir desviar para Deus. Conseguir desviar para o Senhor Deus. Ela consegue fazer isso. Uma outra disciplina espiritual para lidar com o pecado da vanglória, irmãos, é o silêncio. O Senhor Jesus diz aqui que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste ajuda em secreto. Às vezes, para a gente de São João Cassiano, que foi também um dos cristãos que pensaram fortemente nesse pecado da vanglória, às vezes para a gente escapar da tentação de estar falando de nós mesmos, se a gente se pega falando muito de nós mesmos, tente ficar em silêncio, tente não falar. Toda vez que vier a vontade de se exibir moralmente, tente ficar em silêncio. Aliás, tem um outro cristão chamado São João Crisóstomo que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, deixe que as pessoas vejam os seus atos, não falem para elas sobre os seus atos. Deixe que as pessoas vejam. Deixe que as pessoas vejam que você é um bom pai. Não fale para elas que você é um bom pai. Deixe que as pessoas vejam que você é um bom esposo ou um bom esposo. Não fale para elas que você é um bom esposo. Não exiba fotos, deixe que as pessoas vejam por elas mesmas. Você em silêncio. Deixe seus atos falarem mais do que suas palavras, diz São João Crisóstomo. Porque quando os seus atos falam mais sobre suas palavras, quando a gente deixa que as palavras falem mais do que os atos, irmãos, a gente tem a tendência de exagerar eles, a gente tem a tendência de falsificar eles, a gente tem a tendência de pintar um quadro que verdadeiramente não corresponde à realidade. A gente tem a tendência. A gente consegue muito bem pintar uma imagem muito boa de nós mesmos. E a gente, no lugar de exibir a imagem de Deus, que dá trabalho
trabalho refletir a imagem de Deus para o mundo, no lugar de refletir a imagem de Deus, aqueles, diz João Crisóstomo, que estão preocupados com a própria glória, eles estão preocupados em controlar a própria imagem, não em exibir a imagem de Deus. Eles estão preocupados em administrar fielmente como é que os outros vão ver eles, não refletir quem verdadeiramente ele é e não refletir a glória de Deus para os outros. Por isso que o silêncio ajuda a gente com a tentação de não falar tanto da gente mesmo. O silêncio ajuda a gente com a tentação de não exibir para os outros uma coisa que a gente não é. O silêncio ajuda a gente com a tentação de não ser o centro das atenções. Você desvia a atenção para Deus, não para você mesmo. É essa que é a disciplina do silêncio ajuda a gente, irmãos. Uma outra disciplina também que ajuda a gente é chamada de solenitude. Às vezes, a gente precisa se retirar dos olhares dos outros. Às vezes, a gente precisa se retirar dos aplausos dos outros. Porque é uma tentação enfrentar determinadas coisas na frente de todo mundo. Tentação. E às vezes você, como Jesus, vai precisar ir para algum deserto. Porque Jesus venceu Satanás no deserto. Ninguém estava vendo. O nosso Senhor, vez ou outra, ele estava com a multidão. E essa é uma dinâmica cristã, irmãos. Às vezes a gente tem que estar com a multidão e às vezes a gente tem que se recolher sozinho. Sair do olhar do outro. E a gente volta para a multidão e se recolhe sozinho. E volta para a multidão e se recolhe sozinho. O Senhor Jesus tem essa dinâmica nos evangelhos. Ele prega e ele se retira para um lugar deserto, às vezes fora do olhar de todo mundo, para orar. Passa a madrugada orando. E aí ele vai e ajuda os outros e depois volta e se recolhe. E às vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa sair da vista das outras pessoas, para a gente não ter a tentação de mostrar que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa para a gente roubar a glória que deveria ir para Deus, para a gente desviar para nós mesmos. Jesus disse certa vez para os fariseus: vocês se preocupam com a glória uns dos outros, mas não estão preocupados em dar glória ao único Deus. O cristão que se preocupa em dar glórias a Deus, se preocupa com a virtude da magnanimidade, se preocupa em dar glórias para Deus, se preocupa em ser alguém magnânimo. Ele deve se preocupar em muitas vezes fazer as coisas em segredo. Ele deve estar preocupado muitas vezes em ajudar em secreto, fora dos olhos dos outros. É claro, irmãos, que aqui Jesus, ele não está dizendo assim: nunca ninguém pode ver você dando uma esmola. Ou então, como ele vai dizer na oração de jejum, nunca ninguém pode ver você orando, nunca ninguém pode ver você jejuando. Não é esse o ponto. O ponto que o Senhor Jesus está preocupado, e a disciplina do silêncio e da solenitude ajuda a gente, é que muitas vezes a gente vai ter que praticar as nossas boas obras recolhidos. E a gente, na sinceridade para com Deus, a gente vai se reconhecer e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo resistir a uma curtida, eu não consigo resistir a um aplauso,
Eu não consigo resistir a um louvor. Eu não consigo resistir a um elogio. É melhor ficar em silêncio. É melhor, então, fazer em secreto. Porque percebe, irmãos, aqui uma coisa muito interessante. Jesus, em momento nenhum, ele diz: não dê esmola, não ore, não jejue, não faça essas excelências. Nenhum momento. Aliás, diz São Tomás de Aquino, as excelências são tanto para serem exibidas quanto para serem feitas. É para fazer. Mas o que não é para fazer? O que não é para fazer, irmãos, é desviar a glória que deveria ir para Deus, para você. E por isso que o silêncio, irmãos, e a solitude, a gente se encontrar muitas vezes sozinhos, ou nós mesmos se encontrarmos em silêncio, deixar que os nossos atos falem mais do que as nossas palavras com relação ao nosso comportamento moral. É por isso que essas disciplinas ajudam a gente na tentação da vanglória, ajudam a gente a se livrar da vanglória, ajudam a gente a matar esse pecado pela raiz. Jesus não diz, não dê esmola, ele diz, quando você der esmola, ele está pressupondo que você vai dar esmola. Assim como no verso 5, Jesus não diz, não ore, ele está dizendo, quando você orar, ele está pressupondo que você vai orar. Assim como no verso 16, Jesus diz, não diz, não jejue, ele está dizendo, quando você jejuar, ele está pressupondo que você vai jejuar. Ele está pressupondo que você vai fazer essas coisas. Mas ele pede para você se recolher, para você evitar a tentação do aplauso. Ele pede para você se afastar do olhar do outro por causa do seu próprio coração. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, irmãos. Que a gente possa tomar cuidado com o pecado da vanglória, para que a honra, a glória e o louvor vá para o Senhor Deus, não para a gente. Vamos ficar de pé para a gente orar.